Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, meu irmão, muito bem-vinda, minha irmã, à leitura orante da Palavra de Deus. Que é o momento do nosso dia que nós retiramos para estarmos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos ler a Palavra, meditar a Palavra, orar nesta Palavra, contemplarmos a glória e a graça de Deus e pensarmos como que nós possamos colocarmos essa Palavra em prática no nosso dia a dia. E hoje o Senhor tem um convite para nós, que a graça de Deus, ela não tem limites. E nós vamos meditar essa palavra, pedindo ao Senhor mesmo que o Espírito Santo possa vir e fazer uma obra nova em nós. Hoje, que é dia 27 de junho de 2020. Então hoje, sábado, nós estamos na 12ª semana do tempo comum. Então nesse tempo que Jesus ele está com seus discípulos, conversando face a face. Então vamos, antes de começarmos a nossa leitura orante da palavra, eu te convido a você se inscrever no canal da RCCBH, a você acionar o sininho de notificações, a você dar o seu like, seu joinha, para que nós possamos levar essa obra de evangelização para muito mais pessoas. Iniciamos invocando então a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E peçamos mesmo ao Espírito Santo de Deus para que Ele possa nos ajudar nesse tempo de lutas que temos vivido, mas que o Senhor, Ele possa mesmo, que essa palavra que é viva e eficaz, possa agora renovar as nossas forças. E hoje, nosso Evangelho do dia, é o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8, dos versículos de 5 a 17. E o Senhor Jesus, ele nos diz que naquele tempo, Jesus entrou em Cafarnaum e um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado, pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e digo ao meu escravo faz isso e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tamanha fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: Vai, e seja feito como tu crestes. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Jesus expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. E nós estamos agora no Evangelho de São Mateus, e aí eu queria que a gente só voltasse em Mateus capítulo 5. Jesus, ele subiu a montanha e lá ele iniciou o sermão da montanha com as bem-aventuranças. Depois, Jesus ele foi falando das boas obras em segredo, que é o jejum, a oração e a esmola. Depois, Jesus vem dizendo sobre as nossas preocupações exageradas, que o mais importante é buscar o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado. Depois Jesus ele vem nos dando diversos conselhos.
O primeiro é não julgueis e não sereis julgados. Depois, pedi e recebereis, batei, a porta será aberta, porque todo aquele que pede, recebe. Aquele que procura, encontra. Depois Jesus ele vai dizendo que a porta para a gente caminhar para encontrar Jesus, a porta é estreita. E depois Jesus vem fazendo a conclusão do discurso e aqueles que estavam ouvindo Jesus, eles ficavam maravilhados porque Jesus ele ensinava com autoridade. E agora chegamos ao Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 8. Jesus então desce da montanha. E Jesus desce da montanha e ele começa o seu ministério, ou seja, o seu trabalho na Galileia. E aonde é a Galileia? A Galileia é uma parte lá do norte, onde que para os judeus que estão próximos, é como se a Galileia fosse o interior, lá onde que estão o pessoal caipira, os broncos. Então Jesus agora ele vai até essas pessoas que não estão como se fosse no centro das grandes metrópoles da época do tempo de Jesus. E Jesus, no capítulo 8, ele começa com a cura de um leproso, ou seja, Jesus ele vem tirar uma pessoa que está excluída da sociedade e traz essa pessoa para dentro da sociedade, que é o leproso. E hoje nós temos duas curas. Uma é a cura do empregado do oficial romano e a outra é a sogra de Pedro. E a gente vai, quando nós vamos pensar, não é? Nessa cura do oficial romano, os romanos, eles eram como se fossem, dentro da Palestina do tempo de Jesus, os romanos eram aqueles que dominavam a Palestina e os oficiais, os soldados romanos, eram aqueles mesmo que oprimiam o povo. Então, se for olhar dentro do olhar do povo hebreu, do povo judeu, esse oficial romano, ele era uma pessoa indigna de receber qualquer graça, qualquer bênção. Tanto que Jesus, ele fala para esse oficial romano que ele iria até a sua casa. E aí, o que o oficial falou? Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Ou seja, o oficial romano, ele sabia das diferenças entre judeus e romanos. Mas ele acreditava no poderio de Jesus. E ele diz, dizei uma só palavra e o meu servo vai ser curado. O senhor não precisa ir lá, porque eu também, o oficial romano diz, eu também sou empregado e recebo ordens. E se um diz, vai, eu vou, se ele fala, vem, eu vou, eu volto. Então, do mesmo jeito que eu estou recebendo ordens, esse oficial romano, ele fala para Jesus, eu sei que o senhor mandar essa enfermidade embora, ela vai. Então, o senhor não precisa ir lá na minha casa para enviar, para mandar essa enfermidade embora. Então agora, Jesus ele vem fazendo em Mateus 8 uma cura para um pagão. Ou seja, o oficial romano acreditava em Abraão, Isaac, Jacó. Ele não tinha o Deus dos judeus, mas ele se coloca diante de Jesus dizendo da sua pequenez, mas da sua fé que Jesus pode fazer. E Jesus ele diz que ele não viu em Israel tamanha fé. E depois, Jesus ele vem fazendo uma outra cura, que é a cura da sogra de Pedro, que também é uma mulher, ou seja, uma pessoa que está discriminada, que está como se fosse à margem da sociedade. E Jesus ele traz essa mulher agora para o centro da fé, que é a cura. E aí, essa mulher que estava enferma, que estava com febre, que não tem muito valor para o povo judeu, porque a mulher no tempo de Jesus, ela não tinha valor, ela era só uma pessoa para fazer os afazeres domésticos e também para procriar, para ter filhos. Mas ela não tinha utilidade política, ela não era importante. Então Jesus ele vem nesse contexto mostrar a importância da mulher através da sogra de Pedro. Então, nesse ciclo agora de Jesus na Galileia, Jesus ele traz para dentro da sociedade aqueles que estão excluídos, que seriam o leproso, ele traz um pagão, que é o oficial romano, e ele traz a mulher na pessoa da sogra de Pedro. E agora eu te convido para nós irmos para o segundo momento da leitura orante da palavra, que é a meditação. E eu queria meditar a partir da fé dessas duas pessoas,
do texto. Um é o oficial romano, em que ele vê a sua indignidade, ele diz: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas se o Senhor dizer uma palavra, o meu servo vai ser curado. Então, que eu também, Raquel, me coloco: Senhor, eu não sou digna, sou pecadora, pobre e limitada, mas se o Senhor disser uma palavra, a minha casa, a minha vida se transformará. Uma palavra é suficiente, suavemente ela nos salvará. Tem uma música que fala sobre isso. E também a sogra de Pedro, ela estava doente. A partir do momento que ela ficou curada, o que ela fez? Se pôs a servir. Então, pedindo a Jesus também: Jesus, a partir do momento que eu tenho uma experiência íntima e concreta com o Senhor, eu preciso me colocar a serviço. O que o Senhor deseja de mim? Como eu posso te servir? Muitas vezes queremos fazer coisas grandes, mas Jesus, ele tem uma missão para cada um de nós. E qual é a minha missão? É nisso que hoje eu gostaria que nós nos colocássemos na presença de Jesus, para passarmos para o terceiro passo da leitura orante da palavra, que é a oração, para que a gente possa pedir a Jesus. Eu peço, Jesus, eu te peço como esse oficial romano, Jesus, me dá a graça de poder estar na tua presença e orar, e clamar, e pedir. E eu queria agora que nós rezássemos o Salmo 120, que ele diz: para os montes eu levanto os meus olhos, de onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que os meus pés resvalem, não há de dormir nem adormecer o guarda de Israel. O Senhor é o meu guarda, o Senhor é meu abrigo sempre a meu lado. De dia o sol não me fará mal, nem a lua durante a noite. O Senhor velará os meus passos, agora e para todo sempre. Amém. E eu peço mesmo, Senhor, essa graça dessa fé viva, de uma fé inabalável, como a fé desse oficial romano. Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa, mas diz em uma só palavra e o meu servo será curado. Mas uma palavra e eu, Raquel, serei curada, serei liberta, serei transformada. E a sogra de Pedro também: Jesus, eu quero me colocar a serviço. Então que a gente possa nessa oração pedir Jesus mesmo essa graça. Porque a fé, ela é a graça, não é? A fé é um fundamento da esperança, é uma certeza daquilo que a gente não vê. Nós não conseguimos ver, mas conseguimos em Jesus acreditar, ter a esperança que tudo pode mudar, que tudo pode ser diferente. E aí agora eu já te convido para nós irmos para esse terceiro passo da leitura orante da palavra, que é a gente contemplar. E me vinha uma música do Eugênio Jorge que diz: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. E é isso que eu te peço, Jesus, nessa graça de contemplar a tua graça. Eu creio, Jesus, mas aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Mas não é uma fé qualquer, é uma fé viva, é uma fé nova, é uma fé que na minha vida todos que olham para mim percebem a graça de Deus, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. E que essa leitura orante da palavra de Deus possa me levar, que possa te levar a uma vivência. Não podemos terminar nenhuma leitura orante do mesmo jeito que começamos. Com certeza Deus sempre tem algo novo para nós. E a graça de Deus, ela não tem limites. Então hoje, meu irmão, minha irmã, eu te convido a você exercitar a sua fé, pedindo mesmo ao Senhor, como esse oficial romano: Senhor, eu não sou digno, mas diz uma palavra e tudo pode ser mudado, tudo pode ser transformado na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu não sei aonde é necessário o Senhor fazer a obra, mas que você possa mesmo exercitar a sua fé e pedir ao Senhor que Ele possa fazer novo, diferente, mudar a tua história, a minha história. E que nós possamos exercitar isso hoje, nesse dia, pedindo ao Senhor essa graça. E também, como a sogra de Pedro, que a gente possa se colocar a serviço. Que o Senhor possa nos revelar aonde Ele nos quer, como Ele nos quer,
e a forma que Ele nos quer para que a gente possa fazer a obra de Deus acontecer. E que nós possamos mesmo ter um dia muito feliz na graça e na glória de Deus. E nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que você tenha um dia muito feliz e muito frutuoso, em nome de Jesus. E amanhã, se Deus quiser, nós nos encontramos na leitura orante da Palavra de Deus. Que Deus os abençoe. Amém.